Olá, viva, seja bem-vindo. A Escola Bíblica está no ar para lhe trazer mais um pouquinho daquilo que nós podemos aprender através do livro que Paulo escreveu e que está inscrito na Bíblia, no cânon bíblico, que é o livro aos Romanos. Estamos a descobrir claramente, passo a passo, que a salvação, ela apenas pode chegar até nós por meio da fé que nós desenvolvemos em Cristo Jesus. Nada melhor do que mantermos esta conversa com o pastor Pedro Esteves para que também nestes conceitos que vamos aqui ver hoje possam ser benéficos para si e possam ser também benéficos para nós. Pedro, nós temos mais uma vez a oportunidade de estar juntos e porque estamos juntos e porque estamos a fazer a Escola Bíblica, qual é o sumário de hoje? Vamos, na verdade, continuar o que temos estado a fazer nos últimos episódios, uma tentativa de compreender a justificação enquanto conceito, e os vários conceitos anexos, termos bíblicos que o apóstolo Paulo usa. Hoje vamos olhar sobretudo para o conceito de propiciação. Antes de olharmos para este conceito de propiciação, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Romanos, claro está, desta vez para irmos ao capítulo 3 e lermos do versículo 25 ao versículo 27. Acompanhe a nossa leitura. Ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está, logo, a jactância? É escolhida. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Pedro, se falamos já sobre termos usados por Paulo, e estamos a ver aqui que hoje vamos ver o conceito de propiciação, isto sobretudo para explicar a justificação, hoje temos este termo, que é o conceito exatamente de propiciação. Porquê este termo? Porquê é que ele aparece aqui? Sim, este termo ele aparece sem dúvida porque traz mais alguns elementos que são úteis à compreensão deste assunto. É evidente que para alguém que escreve, como o apóstolo Paulo fazia, a uma igreja, ou alguém que explana um tema, a palavra é o que nós temos, não é? Na verdade, às vezes dizemos as palavras valem pouco, não é? Porque leva-as o vento, mas muitas vezes as palavras são tudo o que nós temos, não é? Seja para convencer, para exortar, para explicar, aconselhar, porque a palavra, como é evidente, é a forma que temos de expor o pensamento. Então, é um pouco por esta razão que podemos dizer que é importante olhar para as palavras que a Bíblia, que os autores da Bíblia usam. E esta não é uma palavra que nós usemos muito, até mesmo nos nossos dias. Obviamente, é uma palavra completamente fora do vocabulário comum, quer dizer, ninguém vai falar de propiciação, neste caso, justificação e outros termos, graça. Temos visto aqui, aliás, que são termos que até são usados em certos contextos. Claro. Obviamente que o conceito de propiciar ou propiciação é um conceito que está quase isolado, digamos, na linguagem bíblica, e por isso é que é importante, por vezes, tentarmos declinar ou aprofundar estes termos, porque, obviamente, eles escondem, não no sentido de estar escondido, mas encerram neles mesmos boa parte do que é a mensagem, neste caso da justificação, a mensagem do Evangelho, e portanto o que Paulo está a fazer, obviamente, é a continuar a expor a verdade do Evangelho, que são estas excelentes notícias a propósito da salvação que nós encontramos em Jesus Cristo, como é evidente. Então, qual é o significado, podíamos assim dizer, de propiciatório? O ponto central aqui, ou de partida, vamos dizer, é o facto de que o apóstolo Paulo, quando diz que Deus o propôs para propiciação, como está no nosso quadro, nós estamos a ler aqui o versículo 25, mas isto obviamente vem em continuação do 24, não é? Claro. Como nós começamos num ponto aqui a ler, não fazemos os episódios todos uns agarrados aos outros, eventualmente poderíamos perder a ligação com o versículo que vimos no episódio anterior, o versículo 24, precisamente que dizia que nós somos justificados gratuitamente pela graça e na redenção que há em Cristo Jesus. E é a partir desta ideia que o apóstolo agora diz que a ele, ao qual, portanto, Jesus Cristo, Deus propôs ou providenciou para propiciação. Portanto, o ponto de partida é que seja o que for que significa propiciação, é um termo que se aplica diretamente
à pessoa de Jesus Cristo. Está intimamente ligado com ele. Portanto, não é? Jesus Cristo foi dado, proposto, nesta versão é o que diz, mas Jesus foi proposto como propiciação. Logo, isto já nos ajuda, como é evidente, a ter uma noção básica de que é obviamente um termo que implica alguma coisa que Deus fez através de Jesus. E o que é que Jesus fez através de Jesus? Através de Jesus Cristo, o sentido de propiciar qual é? Lembremos talvez do Antigo Testamento e de tudo o que estava representado e simbolizado, particularmente nas celebrações, na liturgia do santuário. Na verdade, existia uma peça no santuário, num lugar muito especial, o Santo dos Santos, ou o lugar santíssimo, que naquela tenda onde o povo ali se encontrava com o seu Deus e Deus se manifestava, propiciatório era de facto o nome ou o título de uma peça que era na verdade a tampa que estava mesmo por cima da arca e em cima do propiciatório estavam então aqueles querubins, não é? Sim. Portanto, o propiciatório na realidade é um termo que automaticamente aponta para essa realidade do Antigo Testamento e para essa tampa que se encontrava ali. Portanto, em termos literais, o que é que significa propiciatório? Talvez nós pudéssemos mesmo, proponho que possamos ler aqui no nosso quadro, ou para quem nos está a ouvir, fazer uma referência ao termo que aqui no grego é usado, hilasterion, mas este termo, a sua raiz fundamental, está numa pequena, uma expressão, uma palavra grega, que quem nos está a ver pode neste momento ver no nosso quadro, hilaskomai, mas aqui o mais importante não é a palavra em si, o seu significado. Literalmente, esta palavra significa conciliar ou fazer reconciliação. Bom, e dito desta forma, já parece, tudo de repente parece fazer mais sentido. Restaura. Jesus Cristo foi então o meio que Deus propôs para fazer restauro, para fazer religação ou reconciliação, ou seja, entre dois elementos que estavam separados. Ou em conflito, se quisermos. Nós habitualmente usamos até o termo reconciliação dentro do contexto de conflito. Claro. Onde nós podíamos também colocar o conceito do oleiro, não é? Em que vem reconstruir as peças que se quebraram. Uma coisa que já estava quebrada, não é? Então, como é que nós podemos resumir esta ideia? Deus fez tudo o que era necessário para que o homem pudesse ser salvo. E esse tudo teve o seu clímax na pessoa de Jesus Cristo. Porquê? Porque ele veio promover a reconciliação entre Deus e o homem. Por isso é que o apóstolo Paulo afirma no final destes versículos que lemos que o homem não pode ter jactância. Ou seja, o homem não pode apresentar-se diante de Deus com qualquer tipo de soberba ou prepotência. Claro. Porque a salvação, ela está totalmente dependente dessa tampa, se quisermos, essa tampa que tapa uma multidão de pecados, para usar outra expressão bíblica, e portanto o homem não pode senão apresentar-se diante de Deus em profunda humildade, porque Deus propôs Cristo para nos reconciliar consigo. E isso quer dizer que a salvação e a justificação nos estão disponíveis através da propiciação ou da reconciliação que Cristo nos Mas há uma coisa muito rápida que temos que dizer, é que no fundo Satanás muitas vezes também nos aponta, ou claramente está sempre pronto a apontar-nos, não é? E aí não há nenhum dedo acusador a Deus, não é? Satanás, sobretudo, acusava Deus e acusa com certeza Deus de pedir aos homens alguma coisa que eles não podem fazer. Mas essa acusação tornou-se impossível de ser feita a partir do momento em que Jesus reconcilia-nos com Ele, tornando possível nele aquilo que a nós é-nos impossível. Por isso, graças a Jesus Cristo por esse grande gesto para connosco. Rapidamente, em 30 segundos, aprende fazendo como? Eu desafio quem nos ouve ou nos vê neste dia a que procure ser imitador de Jesus também neste aspecto. Sejamos agentes de reconciliação. Ou seja, nós também podemos ser propiciatórios, fazendo a ligação e ajudando onde há conflito a que haja solução e reconciliação. Foi isso também que Jesus fez por nós. Já sabe, a Escola Bíblica fica por aqui, porque já não temos mais tempo, mas pode escutar,
através da rádio, pode ver através dos episódios que estão gravados e estão ao seu dispor, quer pelo Hope Channel, quer pelo YouTube do Hope Channel. Enfim, pode procurar Escola Bíblica e vai encontrar, de certeza absoluta, este e todos os outros episódios que já registámos e que estão gratuitamente ao seu dispor. Fique bem, já sabe, a Escola Bíblica volta já no nosso próximo episódio para terminarmos, digamos assim, este ciclo de 5 episódios e rematarmos um pouco mais este capítulo 3 do livro de Romanos. Até lá.